Dating déjà vu é o fenômeno de repetir padrões de relacionamento que nos levam a escolher sempre o mesmo tipo de parceiro, mesmo que isso não nos faça felizes. Isso acontece porque tendemos a buscar pessoas que nos tragam sensações familiares, mesmo que sejam negativas. É como se o nosso inconsciente buscasse repetir situações que não foram resolvidas no passado, na esperança de que dessa vez sejam diferentes. Mas como evitar esse comportamento? Será que ele é sempre ruim? Quer saber mais? Acompanhe agora no Bendita Hora. Meu Deus do céu! Olha, isso aí é revelador, hein? Dating déjà vu. É, gente, é um nome um pouco diferente, mas que vai te dar agora uma realidade que você pode descobrir que tem a ver com a sua vida, com a vida dos seus. Mas antes, bem rapidinho, mostra a Miriam ali, ó. Olha como ela tá bonitona, amiga da Miri Camia. Tá sempre aqui dando uma força pra ela. É sister dela, tá bom? É, Miriamzinha, tamo junto aí, viu, querida? Tá? Você é maravilhosa. Isso. Dito isso, Mirinha, eu tava percebendo o seguinte, conforme a gente viu a acolhida aí desse tema, eu ouso dizer de um cara que eu sou muito fã, que é o Elvis Presley. Sim. O Elvis Presley ele era muito apegado à mãe dele. Ah, sim. Aí o que que acontece? A Priscila Presley, com quem ele se casou em 67, a esposa do Elvis, ela fez uma revelação bombástica. E aí me fez lembrar isso aí que nós estamos tratando hoje. Ela disse que o Elvis era muito grudado com a mãe. Sim, era, né? Quando eles se relacionaram, no começo ele tinha uma relação muito bacana com ela. E ela revelou isso no livro Elvis e Eu. Mas ela disse que depois o Elvis, principalmente quando ela engravidou, ele começou a ter uma relação com ela como se ela fosse a mãe dele. Uma mãe, então. Porque ele via nela aquilo que ele procurava sempre na mãe, a mãe morreu cedo. Isso. E aí ele começou... substituiu. Ele substituiu na pessoa da Priscila... Coitada. Né? Aquilo que ele queria, tanto é que ele queria ser tratado como criancinha. Ai, puxa vida. Ele tinha umas coisas assim que ele queria ser tratado como criança na relação com a esposa. Exato, então você vê que isso tem a ver também com a tal da constelação, né? Que quando você sai do papel de homem e passa a ser filho, ele quis ser filho da esposa. Não funciona isso. Nem sempre, mas alguns momentos ele tinha isso. Com a mãe. Né? Então, assim, ele quer ser o filho. Ele quer ser tratado como filho. E vários homens fazem isso. Tem mesmo? Tem muito homem que é assim? Muito homem que faz isso. Tá vendo, Barba? Vai prestando atenção nesses detalhes que você tá ouvindo aí. Vai vendo, vocês homens que tá aí. Você É. pode ver que tem muitas senhorinhas que estão aí em casa, que se você parar para pensar, você vai ver assim que teu marido é teu filho. Então é assim, como que é o marido que é filho? Marido, você já comeu? Você já colocou o seu... Você fala com ele como se ele fosse teu filho, não como se ele fosse um homem que já soubesse o que tivesse que ou fazer. Ou porque ele quer ser tratado assim, Os ou dois. porque ela também quer tratar ele como se fosse filhinho. Os dois. Por que os dois? Então esse déjà vu pode estar com ela também. Porque ninguém fica num papel quando você não quer. Então, por exemplo, não adianta você querer me colocar no papel de filha se eu me recuso a ser sua filha. Perfeito, entende? perfeito. Eu não vou, eu não vou ser conivente com isso, você entende? Sim. Mas quando o outro aceita, é porque houve uma conexão. Então, a necessidade de um, a neurose de um, juntou com a neurose do outro, você entendeu? Entendi. E aí dá certo o relacionamento. Por isso que eu falo assim, quando uma pessoa tem algum distúrbio muito forte mental, só uma outra pessoa que tem um pouquinho de distúrbio que vai conseguir conviver com ela. Porque uma outra pessoa que é um pouco mais normal, ela não aguenta. Ela não aguenta, entendeu? Porque ela vai ficar meio louca, vai deixar a outra meio doida. Você entendeu? Sim. Então, assim, normalmente os casais, eles se juntam, assim, por acoplamento. Então, normalmente você vai ter um dominador e um dominado. Entende? Você vai ter o extrovertido e o introvertido, sabe aquela coisa? Sim. Que compensa, um compensa o outro, né? Sim. Então, essas relações de compensação, elas não são legais. Por quê? Porque normalmente você mantém uma coisa que não é legal. Entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma tendência a se infantilizar, ela vai buscar uma pessoa
que seja o dominador, que tome conta de tudo, que resolva tudo. Para manter a infantilidade que Exato. ele sempre teve. Porque o infantil não toma decisão, Sim. o infantil ele é vulnerável, o infantil precisa ser cuidado. Então, quer dizer, se eu começar a ser responsável pela minha vida, onde vai caber o outro? Você entende? Então, assim, só que o problema é que quando eu pego alguém que faz esse papel que eu deveria fazer, eu não cresço. E o outro também não me deixa crescer. Então, nós podemos dizer que esse dating déjà vu, ele, pelo que você está explicando aqui, Meirinha, ele possa ser também uma zona de conforto para mim. Exato. Então, vamos voltar na história do déjà vu. É assim, o dating déjà vu é aquela coisa que você troca de namorado, mas a dinâmica é sempre a mesma. E normalmente você sofre no final. Sabe aquele filme de romance que a princesinha sempre se lasca no final? É a sua história de vida. Então você vai ver no namorado 1, 2, 3, 4, 5, é tudo a mesma coisa no final. Ou você é sempre traído, ou então é você que tem que fazer tudo. Já sabe assim? A novela eu que ligo, eu que mando mensagem, eu que faço tudo, eu que marco o passeio, eu que faço tudo sozinho, eu me sinto cansada. Ou então aqueles relacionamentos que você é abusado, sabe, assim, abusado assim, tipo, financeiramente, tipo, sabe, homens têm muito também essa história. Ai, a menina, ela só quer o meu dinheiro e eu só atraio interesseiras. Ou seja, por que será que eu estou atraindo pessoas com cara diferente, mas me fazem sentir, ter uma sensação muito familiar? Um passado que não passa. Isso. Então, nós somos reprodutores de passado. Todos nós somos. Do mesmo passado que eu tive. Porque nós somos seres de hábitos e nós aprendemos a nos relacionar com o mundo. E, às vezes, a forma como nós aprendemos, normalmente é olhando os nossos pais, que é a única referência que a gente tem em casa. Quem que a gente vai ver? Pai e mãe. Por isso que todo problema da nossa vida, o pessoal fala que é problema ou pai ou mãe. Entendeu? Eles são os culpados da nossa história, mas porque nós só temos essa referência. E, às vezes, a relação dos nossos pais, elas não são uma relação saudável, né? E aí você acaba reproduzindo aquilo por osmose, sabe assim? Sei. De tanto que você viu. Você, por exemplo, no caso de abusos, né? Então você vê o pai, às vezes ele xinga a mãe, às vezes ele dá um empurrão na mãe, não precisa nem bater assim. Ele viu a vida inteira isso aí. Isso. Então ele aprende, amar é você ficar bem de vez em quando, mas de vez em quando... Dá uns empurrão na velha. Dá uns empurrão na velha, aí, isso. Tá vendo? Entendeu? Tá vendo, Bárbara? E aí você vai ser permissivo com o outro parceiro. Então, você pode até assustar um pouco, a pessoa foi meio grossa com você, mas você fala, mas acho que é assim, né? A gente tem que ter paciência, porque afinal de contas, a vida é assim, eu vejo que é assim, né? Meu pai fazia isso com a minha mãe. Isso, e aquilo é familiar de alguma forma, Sim. mesmo sendo negativo, porque aquele lá você conhece. O ser humano tem muita dificuldade com algo que ele não conhece. Sim. Então, às vezes, aquele romance que está tudo muito bonitinho, ele acha estranho. Por quê? Porque não tinha em casa. Sabe assim? Daí você fala assim, nossa, acho que está muito bom esse relacionamento. E aí, às vezes, a pessoa, por medo de estar tudo muito bem, ele vai ela procurar se aquilo que ele tinha de novo. Isso. É como se ele fala, eu quero que você seja do jeito que eu tô ficando muito apaixonado por você. Isso. Eu tô achando estranho demais. Volta a ser o que era. Exato. Era normal aquele jeito lá. Volta a ser sapo. Volta a ser sapo. Porque príncipe não tá dando certo. Entendi. Porque eu sempre namorei sapo. Sabe? E a hora que eu vejo um príncipe, eu falo assim, não é comigo. Não é comigo não. Eu não nasci pra ficar com um príncipe. Eu não tenho essa sorte. Entende? Entendi. Ele vai me trair, vai acontecer alguma desgraça, entende? Porque eu não mereço isso. Então, o dating déjà vu, ele só permanece quando a gente não tem consciência de que nós estamos repetindo esse padrão. Só que, qual que é o problema? Que relacionamento após relacionamento eu só vou me frustrando e me chateando cada vez mais. Será que é um pouco de síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi às vezes assim, fica Gabriela. Assim. Às vezes fica assim. Às vezes a pessoa, ela considera aquilo um karma na vida dela, ela acha que é assim mesmo e ela desiste de mudar, porque ela acha que é uma maldição. Uma maldição. Agora, a pessoa, quando ela percebe que quem está sendo o maior responsável pela reprodução do sistema é ela mesma e topa. A pessoa tem que querer.
Boa. né? Correr o risco de fazer diferente, que isso significa eu me responsabilizar para me comportar de forma diferente. Certo. E isso dá um medo lascado. Dá. Porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas de um jeito. Repetir aquilo. E é tão automático, Sim. porque o hábito, ele está no nosso corpo. Sim. Quando você vai ver, você já está de novo mandando aquela mensagem. Quando você vai ver, você já está de novo reproduzindo aquele mesmo comportamento, entendeu? Então, você precisa ter muita consciência para você viver tua vida e querer realmente sair daquele padrão. Porque, normalmente, esse padrão de escassez, que é a escassez de amor. Então, quem reclama do date déjà vu não é quem está feliz no amor, é quem está infeliz. Por isso que a gente reclama. Você fala, que droga, eu sou infeliz no amor. Você só reclama quando tá ruim, né? Quando tá bom, ninguém reclama. Eu só tive bons relacionamentos, que droga. Ninguém faz isso, né? A gente só reclama de que tá ruim. Né? Então, se você reclama porque tá ruim, né? Então você tem que pensar e falar assim, olha, não é só no relacionamento amoroso que isso acontece. Isso deve acontecer também no trabalho, na sua relação de trocas com o mundo, porque é a forma de trocar com o mundo. Também é o mesmo Trocar amor é trocar dinheiro, é trocar bens, entendeu? Tudo está relacionado a isso. Então, normalmente, a pessoa que não está bem resolvida no amor, ela também vai ter problemas na vida financeira, entendeu? Em outras áreas. Nós temos um filme aqui, Meirinha, que é o filme O Diário de Bridget Jones. É isso? Bridget Jones, né? Bridget Jones. É isso aí. Traz uma personagem que combina bastante com esse tema aí que a Meirinha está colocando muito bem para todos nós. Vamos conferir. Vamos embora, mostra aí. O Diário de Bridget Jones é um filme britânico de 2001 que adaptou o livro de mesmo nome da escritora Ellen Fielding. Na história, conhecemos um pouco da vida de Bridget Jones, uma solteirona de 30 anos que registra, de forma bem-humorada, sua tentativa de melhorar na vida, seja na vida profissional, amorosa e familiar. E falando na vida amorosa, Bridget sempre se vê entre dois homens. Mark Darcy, um renomado e discreto advogado que conhece a protagonista desde a infância, e Daniel Cleaver, o charmoso e mulherengo patrão dela. Apesar de serem dois tipos de pessoas diferentes, é comum que quando Bridget tem desentendimentos com um deles, acaba recorrendo ao outro para não permanecer sozinha. As confusões com os dois homens é tanta que até mesmo rendeu a continuação Bridget Jones, No Limite da Razão, mostrando que a protagonista acaba sempre recorrendo aos dois padrões que acredita ser mais atraída. Muito interessante, tá cheio de gente assim, homens e mulheres assim. Exato. Que tem esse tipo de formato aí. É uma carência eterna, entende? É uma carência então você vê, eterna. né? Quando ela não tá com um, aí ela corre pra achar um outro pra quê? Não é porque ela ama o outro. Pode ser qualquer um, sabe assim? Mas é o que tá disponível e esse vai ocupar um lugar do meu vazio. Mas quando você falou da questão também que não fica só na parte afetiva, você falou profissional, às vezes a gente lida numa área onde você tem que falar o tempo todo com pessoas que estão mentindo, você às vezes tem que mentir. Aí quando você pega um personagem que está falando a verdade para você, tá? Você entra um pouco nessa esparafuseta, né? Tipo, não, para mim, eu quero que você seja um mentiroso, porque você está falando uma verdade aqui que para mim não combina comigo. Sim, Também a gente tem uma negação. Essas coisas da relação. Tem, porque é uma crença. E toda crença, ela gera um padrão automático. Então, por isso que é muito difícil a gente primeiro perceber que nós estamos dentro de um padrão. Sim. É difícil a pessoa perceber. Então, assim, é só quem realmente para pensar na vida que vai identificar que ela está no déjà vu. Tipo, já vi esse filme e no final eu sempre levo a pior. Primeiro, né, primeira questão. Depois, é mais difícil ainda a pessoa entender que ela também é responsável por se colocar nesses padrões. Quer dizer, não é o cara, não é todos os caras que são mau caráter, que todos eles não prestam. Não, eu também puxo isso dessa pessoa. Porque percebe, padre, que é o seguinte, todo mundo pode puxar o nosso melhor e o nosso pior. Tem gente que quando está perto de você tira o seu melhor
E tem gente que vai tirar o seu nervoso, o seu pior gênio. Não consegue tirar o teu melhor e põe aquele lado seu que é o chatão. Exato, entende? Então, se a pessoa está puxando sempre o seu lado carente, o seu lado da falta, você fala, caramba, de onde vem isso? É a primeira pergunta que a pessoa tem que ter, né? Fazer. Ela fala assim, de onde vem isso? Isso está me lembrando aonde? Que carência eu não supri, que eu estou querendo compensar nos outros relacionamentos. Perfeito. E eu estou usando as pessoas de muleta para compensar um amor, um buraco emocional que eu tenho lá de trás. Isso é sério, e que cabe a mim preencher esse buraco. Então, assim, às vezes eu quero, aí entra aquela história de pai e mãe, eu me senti abandonado, eu me senti vulnerável, eu acho que alguém tem que fazer isso por mim. Só que quando a gente cresce, faz parte do nosso desenvolvimento nós assumirmos as funções de pai e mãe dentro de nós. Nós temos que carregar os nossos pais dentro de nós, não os nossos pais físicos. Mas esse é o grande erro, né? Que a pessoa acha que é o pai físico. Não, é o pai simbólico. Pai simbólico é a nossa responsabilidade perante o mundo. E a mãe é a nossa capacidade de acolhimento, de ser acolhido e de acolher. É a troca amorosa. Então, a postura do pai, a função do pai é troca material. E a mãe é a troca afetiva. Se eu não tenho isso comigo dentro de mim, eu vou cobrar que o outro faça por mim. Então, eu vou querer que o outro me ame, que o outro me anime, que o outro me cuide, que o outro faça coisas. Excelente. E eu acho que eu estou devendo. Então, eu vou ter sempre fazer muito para eu ter alguma coisa, migalha. E aí, quando a pessoa nem liga para mim e manda um oi para mim no WhatsApp, eu falo, ai, mandou um oi. Fico a semana inteira te colocando de lado. E aí, um oizinho, fala, ai, ele me deu um oi. Vive de migalha, você entendeu? E aí a pessoa vive infeliz, fala que ela é uma azarada, mas na verdade ela mesma está presa no déjà vu, que assunto entendeu? bacana, tá vendo? Agora a pessoa tem que se perceber isso e querer também, né, se ajudar para ter esse novo momento da vida dela. Muito bem. É tudo. Ô Meirinha, tem uma pergunta aí para você, hein? Opa, vamos lá. Dá uma olhada aí, solta aí. Um trauma passado pode levar ao dating déjà vu? Pode. Porque o que acontece? Os traumas, aliás, todas as nossas neuroses, elas advêm de um trauma. O que é um trauma? O trauma não é aquela coisa, um machucado, alguma coisa grave. Assim, às vezes é um acontecimento que nós não tivemos a capacidade de compreender e processar aquela informação. Então, normalmente, uma criança, todos os nossos traumas, eles vêm da infância. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não tem capacidade de reflexão. Então, do jeito que vem a situação, ela fica. E aí, qual que é o desenvolvimento? O desenvolvimento nada mais é que atualizações de softwares, vamos dizer assim. É como se você pegasse um computador velho e aí você vai tendo que atualizar aquele software, certo? Só que às vezes a gente não atualiza o nosso software. Então, do jeito que nós pegamos o computadorzinho lá no passado, ele vai ficando. Então, às vezes a gente está com 50 anos lembrando de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Você entendeu? Como se aquilo fosse muito importante para mim. Só que aquilo, na verdade, por que a gente lembra? A memória faz a gente voltar com aquilo porque aquilo não foi desenvolvido, aquilo não foi processado, compreendido, e é por isso que não tem o perdão, que o perdão nada mais é que a compreensão, e quando você compreende, você traz aquilo para dentro da tua história. E normalmente a neurose, o que é? É quando a gente tem uma situação que a gente não gostou, não soube digerir, não entendeu, e aí, como lembrar daquilo me dói, o que eu faço? Eu escondo embaixo do tapete, fingindo que aquilo não existe. Só que o tempo todo eu estou tropeçando naquilo que está um bolo embaixo de um tapete, você entendeu? Até que vai chegar uma hora que eu tenho que levantar aquilo, olhar para aquilo e integrar isso na minha história. Isso é honrar a minha história. Normalmente a gente quer expurgar tudo aquilo que é de ruim na nossa história e na nossa personalidade. Por isso que honrar não só os pais, mas honrar a nossa história é muito importante. Então, no Date Déjà Vu, por exemplo, se você sofreu um trauma, se, sei lá, a pessoa te enganou,
roubou teu dinheiro, como hoje tem muitos golpes ou coisa assim. E você começa a duvidar do amor, né? Você fala assim, não, eu não vou porque o amor me causa muito prejuízo, não só financeiro, mas também emocional. É muito dar e não receber nada, né? É muito prejuízo, né? Ele pode fazer você entrar num padrão mesmo de aversão aos relacionamentos, né? Então, assim, o que vai acontecer? Você vai pegar relacionamentos que te abandonam, sabe aqueles que nunca dá certo? É que, de alguma forma, por exemplo, você começa a se apaixonar por alguém e aí você começa a dar um monte arrumar um monte de defeito. A pessoa é maravilhosa, mas você fala, mas ele é meio grosso, mas ele é isso, mas ele tem o nariz torto, mas o dente dele não é legal. Então você vai colocando, denegrindo a imagem da pessoa só para você não se apaixonar por ela. Então você vai entrar em padrões desse jeito, onde você desvaloriza o outro. É como mais ou menos assim, por exemplo, um jogador que é muito bom de futebol, aí ele tem um trauma na perna e ele não está curado, ele fica com a perna assim toda machucada, só que ele é um jogador de futebol, ele sabe jogar. Isso. E aí, todas as vezes que ele vai ter que entrar em campo, ele vai ter que lembrar que ele não tem mais a perna do jeito que ele era antes. Enquanto ele não tiver aquela perna arrumada, ele não vai jogar e nem chutar com a mesma força. Exato. Então, ele vai se adaptar, ficar sempre do mesmo jeito. Isso. Né? E no caso, por exemplo, do date déjà vu do amor, eu vou sempre tentar me afastar um pouquinho. Eu quero, porque eu sou carente, eu quero né, me relacionar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma crença na minha cabeça de que não vai dar certo, de que em algum momento eu vou ter um prejuízo. Então, o que eu faço? Eu começo a dar passos para trás, então eu vou me protegendo para não dar certo. Perfeito. Então, todos os meus relacionamentos não duram lá depois de 3 meses, um mês, aí sempre dá algum azar de não dar certo. Mas, na verdade, quando a coisa começa a aprofundar, eu começo a me sentir mais vulnerável, porque quando a gente se apaixona, a gente se entrega aquilo e a gente se sente mais vulnerável. E aí, quando a pessoa sente aquilo, opa, tô ficando vulnerável, ela vai lá e se fecha, acha um monte de defeito no parceiro, só para ela poder ter a justificativa de sair fora e nunca vai dar certo. Então esse padrão também pode acontecer com um mecanismo de defesa, entendeu? De um trauma que eu vivi. E às vezes a pessoa atrás. também fica se vestindo que a minha personalidade é assim. É isso. Você tem que me respeitar, não é? Exato. E às vezes, então, por isso que pode confundir muitas vezes esses dois lados. Por isso que o autoconhecimento, ele é extremamente importante para você saber até que ponto é responsabilidade sua e até que ponto realmente foi um azar de você ter caído nas mãos de um mau caráter, por exemplo. Porque pode acontecer. Pode acontecer com qualquer pessoa. A maldade está aí, entendeu? Mas é aquilo, a partir do momento que você olhou para você, se colocou no seu lugar, cara, aí você tá tranquilo para você saber para novos relacionamentos, entendeu? Nós temos uma outra, vamos ver se dá tempo de uma outra pergunta aí, ó. Dá tempo? Ó, temos mais uma outra perguntinha, América minha, dá uma olhada aí, ó. Dating déjà vu pode ser bom? Pode ser bom depois de tudo que você explicou? Olha, pode ser bom só se a pessoa tiver sempre bons relacionamentos, né? Mas é o que eu falo, né, padre? Ninguém reclama de bom relacionamento. A gente só reclama de relacionamento que tá ruim. Apesar de que o déjà vu é aquela sensação de que você já viveu aquilo. Pode acontecer de você estar com uma pessoa e você fala assim, nossa, eu tive um sonho, ou eu tive uma visão, ou uma sensação anterior de que eu estava me sentindo assim. Pode acontecer, porque o déjà vu é uma sensação de que você já viveu aquela experiência daquele jeito. Então, eu posso ter tido um déjà vu dessa situação que a gente está vivendo agora. E não tem nada acontecendo, é só a sensação de que é uma sensação. É uma sensação tátil, né, da temperatura, do lugar, uma sensação visual, entendeu? Uma percepção. Mas ela tanto pode ser ruim quanto boa. Agora, normalmente, quando a gente fala do date déjà vu, normalmente é algo negativo, porque, como eu falei, né? Ninguém reclama que tá tudo muito maravilhoso, que eu tive 10 namorados e eles foram maravilhosos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Realmente, os opostos se atraem? Dá uma olhada. Segundo a sabedoria popular, os opostos se atraem. Será mesmo? De acordo com a psicologia, a paixão, aquele primeiro momento do relacionamento, tem duração média de 1 ano. Depois desse tempo, fica mais claro o perfil do parceiro e a compatibilidade com o próprio perfil. É nessas horas que a paixão diminuiu e a razão entra mais em cena. E aí surge a famosa questão: será que os opostos se atraem?
A máxima da psicologia, nestes casos de confusão sobre quem escolher, é o autoconhecimento. Afinal, ao se conhecer, fica muito fácil entender o perfil mais indicado para se relacionar. E a resposta não é fechada. Dependendo da pessoa, os opostos podem mesmo se atrair ou podem se evitar. Vai depender da abertura a mudanças de cada um. Afinal, todas as pessoas são diferentes e aprender a se relacionar com o outro faz parte da vida. O mais importante é nunca se perder de si. Na minha opinião, nem sempre os opostos se atraem. Eu não gosto do Corinthians. Já passou mais de um ano isso. Essa é boa, boa. Tá? Passou mais de um ano. Meirinha, Olha, nem sempre, né? nem sempre. Eu acho que valores diferentes, valores parecidos, filosofias de vida parecidas, elas são importantes, elas ajudam o casal a ficar junto. Quando você tem muitas divergências, são mais motivos para você entrar em conflito. Agora, uma dica bem bacana aí, que por isso que é importante o autoconhecimento, é que você tenha conhecimento dos seus 3 valores prioritários, aqueles que você não abre mão e sem aquilo a tua vida perde o sentido. Por exemplo, para uma pessoa que gosta de realizações no trabalho, então, por exemplo, o trabalho é uma coisa importantíssima, não me tira o meu trabalho, por exemplo. Ou família, não me afasta da minha família. Ou então, por exemplo, aventura, liberdade, né? Então, você tem que conhecer 3 coisas que você não abre mão para você entrar num relacionamento. Por quê? Porque daí você vai negociar com a pessoa. Porque se para a pessoa uma vida em conjunto vai corromper um valor que é base da sua felicidade... Já está em você. Isso, aí não dá. Então você vai ter que acordar isso com a pessoa. Você vai falar, olha, não dá para mim desse jeito. Que nem, você não quer que eu almoço com a minha família aos domingos, mas minha família é sagrada. Para mim é muito importante estar com eles, eu só tenho domingo. Então, assim, é uma questão de ajuste só, né? O restante, eu acho que o amor, ele transcende tudo mesmo, né? Mas eu acho que quando passa a paixão e que você realmente começa a pensar a longo prazo, o convívio, cara, aí vai ter que entrar negociação sempre, né? Meire Caminha, maravilhosa, como sempre. Tá lindinha com esse negócio na cabeça dela. Aí. Tá linda, tá linda. Tá linda ou não tá? Tá linda ou não tá? Tá linda como sempre. Gente, é o seguinte, nosso programa acabou, Meirinha, é uma pena. Padre, deixa eu deixar o meu contato para essas pessoas que querem sair desse ciclo de sabotagem. Eu tenho um programa de mentoria individual, particular, personalizado para você. Você manda um e-mail para atendimento@meiricamia.com ou então anota o meu WhatsApp, que é 11 973320236 e eu vou te passar todas as informações direitinho, tá legal? Vamos sair desse ciclo de sabotagem. Próxima vez que você vier aqui, nós vamos colocar musiquinha, tá? Isso, senti falta da musiquinha. Deus abençoe Obrigada, você, Meirinha. Você é maravilhosa. Você também, padre. Obrigada. Meirinha é maravilhosa, não é, gente? Ó, então fica assim. Bom final de semana, que até amanhã. Primeiro para nós, domingo, é o primeiro dia da semana. Vai na missa. Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.